Opa, aula de hoje. Olha o assunto. Preparei um assunto que vai bater lá no fundinho do teu coração. A sua vida pessoal está sofrendo por causa da sua carreira? Será? Com certeza, se você sofre na carreira, isso vai refletir na sua vida pessoal. Não tem dúvida nenhuma, porque isso já aconteceu comigo. Sou Alessandra de Faria, especialista em carreira. Eu ajudo mulheres acima de 40 anos a mudarem de carreira e trabalharem com aquilo que gosta. Por quê? Eu acredito que a partir do momento que a gente trabalha com o que a gente gosta, isso vai refletir, reverberar na nossa vida pessoal, nas pessoas que a gente ama, nos nossos amigos, familiares. E isso, minha amada, não tem preço. Você já sabe qual carreira que é a ideal, é a melhor para você? Eu hoje vou falar de algumas carreiras, vou te ajudar a pensar em qual pode ser a sua. Ó, você, quando era criança, pensava nessa frase aqui? Ai, o que eu quero ser quando crescer? Hum? Tem muita criança que já ouviu essa frase ou já falou essa frase. Ai, quando eu crescer, eu quero ser tal coisa. Quando a gente cresce, quando a gente vem para a vida adulta, às vezes a gente acaba esquecendo tudo aquilo que era nosso sonho, as coisas que a gente queria lá atrás, quando a gente era criança. E ó, que engraçado. Minhas filhas, eu tenho 3 filhos. E uma delas fala que quer ser veterinária desde quando nasceu, provavelmente influenciada pela madrinha dela. A outra não falava, mas começou a falar a mesma profissão. E detalhe, a outra fala que vai ser funcionária da primeira, que na realidade é a mais nova. Vê, a mais velha vai ser funcionária da primeira, que é a mais nova. E o meu filho, ele não fala. Eu pergunto, ele diz que não. Na minha infância, meu sonho era ser professora. Ó, hoje em dia, essa profissão é a que eu mais admiro na vida. É a profissão de ser professor. Por isso que eu gosto de ensinar, de orientar as pessoas no dia a dia. Provavelmente já ligado com isso que era o meu sonho lá atrás. E ó, é claro, para definir uma profissão, não é só pegar aí meu sonho de quando eu era criança. O que eu estou querendo dizer para você? Provavelmente, o que vai te fazer feliz, o que vai te motivar, pode estar ligado a essas coisas do passado. Não tem como definir uma profissão só por isso, Alessandra. Ah, pode ser, ó, tem várias situações também. Pode ser que eu sonhava com uma coisa e eu não tenho habilidade para. Vou dar um outro exemplo. Ah, eu gostaria de ser jogador de basquete. Só que eu não tenho altura nem habilidade. Qual a probabilidade disso dar certo? Profissionalmente difícil. Você pode até praticar o esporte, mas levar isso como profissão e ganhar dinheiro talvez seja muito difícil. Por quê? Porque tem uma estatura mínima, tem algumas exigências dos times de futebol e talvez você não se enquadre e não tem como mudar. Tem como mudar o seu biotipo, o tamanho da sua altura? Difícil. Então você precisa avaliar vários itens. E outra coisa, pensa assim, uma profissão antigamente era aquela que a gente teria que passar o resto das nossas vidas. Hoje em dia já não é bem assim. A gente pode ter 3, 4. Dizem algumas pesquisas que as pessoas vão ter de 4 a 6 profissões, 4 a 6 carreiras durante a vida. Então, dá para você ir testando, mudando, dependendo do momento que você está na sua vida adulta
e daquilo que você definiu como vida. Por exemplo, eu defini mudar fora do país por um tempo, vou atrás de uma atividade home office que eu não precisa estar presa em algum lugar. Isso vai ficar para sempre? Não é esse estilo de vida que eu quero para sempre. Quero fazer isso 3, 4 anos apenas. Consegue perceber por que você pode ter várias profissões durante a vida? Vai depender da vida que você quer ter. E uma coisa que eu acredito muito: primeiro, defina qual a vida você quer. Aí você verifica qual é a profissão que se encaixa nessa vida que você está querendo. Porque não adianta você definir uma profissão se para ter essa profissão você não vai ter a vida que você quer. Vou dar um exemplo. Alessandra, não gosto de viajar. Aí eu defino uma profissão que é necessário que eu fique viajando. Ou na região, ou nos estados, no país, ou fora do país. Qual a possibilidade disso dar certo? Nenhuma. Faz sentido para você? Responde aí para mim, se faz sentido. Quando a gente conhece também um pouco mais profundamente as profissões, a gente tende a fazer escolhas melhores. E isso não tem muito a ver com você. Isso tem a ver com aquilo que você sente e com aquilo que está ao seu redor. Você tem que conectar aquilo que você tem, habilidade que você gostaria de fazer, com o movimento de fora. Alessandro, o que quer dizer? Não entendi muito bem. Para uma coisa que você gosta, tem habilidade, ser uma profissão, uma carreira, tem que ter alguém disposto a pagar por isso, ou pelo seu serviço, ou pelo produto que você faz. Faz sentido? Senão, dificilmente isso vai virar uma carreira. O que você oferece resolve o problema de alguém? Opa! Se resolve, provavelmente vai ter alguém disposto a pagar por isso. O que você gosta de fazer? Leva alegria para as pessoas? Prazer também pode ser por esse lado, não só resolvendo problema, mas levando alegria e prazer, porque aí a pessoa vai ter alguém disposto a pagar por isso que você está oferecendo. Faz sentido? A gente fala muito na palavra profissão, né? O que é profissão? É um conjunto aí de atividades que alguém exerce na sociedade, prestando um serviço ou fazendo um produto. Para qualquer profissão é necessário um conhecimento técnico, independente da profissão. E também é necessário um comportamento. Conhecimento técnico, comportamento e a habilidade para você colocar esse conhecimento em prática. A gente chama de conhecimentos, habilidades e atitudes no dia a dia. Para você ser bem-sucedido em alguma profissão, você tem que ter o mínimo de conhecimento, habilidade e atitude para exercer aquela profissão. E aí, quando a gente vai falando de profissões aqui no Brasil, tem muitas profissões que tem conselho, né? Conselho Nacional de Administração, de Iniciação Científica, Direito, que a gente chama de OAB. A maioria das profissões tem um conselho, né? Um órgão que regula as atividades daquela profissão. Muitas, outras, tantas outras não tem. Só é necessário o conhecimento e você colocar aquilo em prática, transformar aquilo num negócio. E aí, eu vou falar algumas áreas que hoje em dia, talvez não se usa mais, mas hoje em dia ainda tem conselho, pode ser alguma coisa para você começar a imaginar qual pode ser a sua próxima área no futuro, a sua próxima carreira. Quando a gente fala das ciências agrárias, tem tanta coisa: agronomia, recurso florestal, engenharia agrícola, zootecnia, tem veterinária, que é a minha filha quer ser, recurso pesqueiro, engenharia de pesca, ciência, tecnologia de alimentos. Gente, é muita profissão. Aí a gente vai para a área da biologia, ciências biológicas, genética, botânica, zoologia, ecologia, morfologia,
fisiologia, bioquímica, biofísica, cara, farmacologia, imunologia, microbiologia, parasitologia, cara, é muita coisa. Aí a gente vai para a área da saúde, mais outros tantos, medicina, odonto, farmácia, enfermagem, nutrição, saúde coletiva, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, Jesus amado. Exatas, matemática, estatística, ciência da computação, astrologia, física, química, oceanografia, geociência. Gente, as engenharias, vixe, tem engenharia de tudo quanto é coisa. Depois para a área de humanas. Filosofia, sociologia, antropologia, Jesus, ciências sociais, aí vem direito, administração, economia, mais uma infinidade. Ó, essas são algumas das regulamentadas, só que fora isso, hoje em dia, lê-se por profissão qualquer coisa que você faça e que tenha alguém disposto a pagar, ou pelo serviço ou pelo produto. Isso pode ser a sua profissão. Ó, vamos olhar hoje em dia esse movimento aí da internet. Cara, só os produtos digitais, ó, para as pessoas que vendem produtos digitais. Tem a pessoa que filma, tem a pessoa que tira foto, tem o cara que edita vídeo, tem o cara que faz as copies, que é o copywriter, tem o cara que faz o tráfego, tem ó, só nessa ele se subdivide num monte de coisa. E aí você deve estar se perguntando, sim, Alessandra, como que eu escolho minha profissão? Do início. Quais são os seus talentos? Antes de tudo, você precisa pensar em quais são os seus talentos. Por quê? Não adianta você escolher uma profissão por causa do dinheiro, porque provavelmente se você escolhe pelo dinheiro e não tem habilidade, você vai sofrer muito para conseguir entregar aquilo e talvez não tenha o retorno que você quer. Pense aí, quais são suas habilidades, seus interesses, que são compatíveis, e esses interesses são compatíveis com qual profissão? É muito importante você ter a mente aberta. Para quê? Porque com a mente aberta você vai conseguir pensar em tudo que você tem habilidade e conectar com aquilo que pode ser uma profissão. Pensa aí, quais são no dia a dia os assuntos que você tem interesse? Quando você olha para dentro, começa a pensar no que você tem interesse, vai surgir algumas ideias. Opa, ó, eu gosto desse assunto no dia a dia, ou daquele. Quais são as atividades que você desempenharia e que você não vê o tempo passar? O que que é no teu dia a dia que você faz e não vê o tempo pensar? Essas são algumas perguntas que você precisa ter a resposta. Quais são as atividades que você faz no dia a dia e não vê o tempo passar? Quais são as atividades que as outras pessoas falam que você faz bem? Ó, vou dar uma tarefa. E se você quiser, você pode me pedir uma ferramenta chamada Diário das Emoções. Liste tudo que você faz no dia a dia e coloque qual é a emoção na frente. Você vai descobrir aquilo que você gosta no dia a dia. Por quê? Aquilo que está com emoções positivas. Faz sentido? Se você quiser me passar essa ferramenta que eu mando para você. Outro ponto, liste quais as habilidades que você tem, que você gostaria de colocar ali em prática. Depois que você verificou seus interesses, liste as suas habilidades, porque não é só ter interesse, precisa ter a habilidade para isso. E aí você precisa pôr na balança. Por quê? Fazer uma atividade bem feita, de forma ágil, com qualidade, é que pode fazer a diferença na sua próxima profissão. Ah, Alice, e provavelmente aquilo que você gosta, você tem habilidade para lidar, porque naturalmente você se conecta facilmente com aquilo ali no dia a dia. Ah, Alessandro, como que eu descubro isso? Simples. Pergunte para 10 pessoas, selecione 10 pessoas. Amigos, colegas de trabalho, gestor, parente.
Pergunte para eles 10 coisas que eles acreditam que você faz. Selecione 10 pessoas e pergunte para eles as coisas que eles acreditam que você faz bem. Coloque nessa lista. Você vai se surpreender com as habilidades que você tem e que você nem imaginava que tinha. Ó, outra tarefa. Acabei de passar aqui sem falar. Selecione 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, pense para eles falarem o máximo de coisas que você faz muito bem. Liste todas elas. Verifique quais se repetem. Provavelmente tem ali umas 2, 3, 4 que se repetem, que vão se repetir com todas as pessoas, que elas vão falar que você faz muito bem. Provavelmente sua carreira vai estar ligada a isso. Olha, tem muitas ferramentas que ajudam a gente a verificar quais as habilidades que a gente tem. E aí, um mentor que tenha conhecimento nisso pode te ajudar com essas ferramentas. Na minha formação, eu utilizo várias ferramentas que auxiliam nesse mapeamento aí. De quais as habilidades você tem que é mais fácil para você fazer. Depois que você fez isso, leve em consideração a rotina de trabalho também. Alessandra, como vai ser essa rotina de trabalho dessa profissão? Por exemplo, de um médico. É plantão, não tem horário, por exemplo. Outro dia a gente estava fazendo uma visita no empreendimento, tinha um médico visitando com a gente. No meio da visita, pararam ele, pediram socorro para ele ajudar uma pessoa que estava passando mal. Essa é a rotina da profissão dele, né? Não tem como fugir. Então, algumas profissões têm uma rotina definida que você tem que estar preparado. Não adianta você querer ser um médico e não querer ser acionado nunca. Ter um trabalho CLT com horário fixo, tudo mais. Não é muito dessa forma a atividade de um médico, é um pouco diferente. Então, você tem que saber qual que é a estrutura, como que é o dia a dia, o que que eu vou ter que vivenciar para ver se isso faz sentido para você ou não. E aí você vai conectar com aquele item que eu falei antes. Qual a vida que você quer ter? Depois que você definiu a vida que você quer ter, aí você vai para qual a profissão que é adequada para essa vida que eu quero ter. Faz sentido? Então, verifique as suas expectativas de rotina em relação às rotinas dessa atividade que você quer fazer. Quarto ponto. Verifique quais os gaps você tem de formação. Qual a formação é necessária para essa nova profissão? O que será necessário você desenvolver? E aí você tem que colocar isso no teu plano de ação. Quais são os gaps que você precisa fechar? De comportamento, de conhecimento técnico? Quais as atitudes no dia a dia você precisa mudar para atingir aquilo que é necessário para essa profissão que você está querendo iniciar? E ó, a formação para algumas profissões ela é obrigatória. Por exemplo, essas que eu falei que tem conselho e que são regulamentadas, para outras tantas, não. Mas quando é necessário, você precisa ir atrás. Aonde você vai buscar esse conhecimento? É numa formação formal? Precisa de um certificado? Não precisa? Então é necessário fazer todo esse mapeamento para você ter clareza de todos os gaps. Com a clareza de todos os gaps, você vai fazer o teu plano e verificar em quanto tempo eu consigo fechar todos esses gaps aqui. Faz sentido? Depois, considere o mercado de trabalho. Ó, mercado de trabalho, ele pode influenciar ali no momento da sua escolha. Porque algumas profissões são mais tradicionais. Qual que é o teu jeito, né? Algumas profissões têm mais empregabilidade no mercado. Por exemplo, essas de TI agora com inteligência artificial, com esses conhecimentos das ferramentas digitais, cara, isso está muito em alta. São profissões que as pessoas estão procurando, que as empresas, até as pessoas mesmo estão procurando muito, não tem tanto profissional adequado. Faz sentido?
Ó, escreva esses 5 passos que eu te passei. Pense em quais são os seus interesses, descubra os seus interesses. Liste as suas habilidades para você conectar com o seu interesse. Leve em consideração o dia a dia dessa carreira, se isso faz sentido com a vida que você quer ter. 4, verifique os gaps de formação para você fazer um plano, ter clareza de quanto tempo será necessário para você fechar esses gaps. E o 5, analise, considere o mercado de trabalho. Por quê? Você definiu uma profissão e aonde você está, com a vida que você quer, não tem um mercado de trabalho, não faz sentido. Você precisa ter clareza de onde tudo isso se insere no mercado. Você definiu, eu gosto de fazer isso, consigo aplicar dessa forma, gosto da rotina, essa rotina faz sentido para mim, vou conseguir fechar os meus gaps de formação? Sim. E o mercado? Como que isso está no mercado? Como que o mercado está vendo a sua profissão? Ai, Alessandra, hoje em dia a concorrência está muito alta. A concorrência está muito alta para quem não tem um bom produto ou serviço para oferecer. Faz sentido? Não tem concorrência quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta. E se você não encontra essa sua carreira que é a ideal, você vai sofrer. Por exemplo, quando eu estava no financeiro, fiquei 13 anos no financeiro. Chegou um momento que eu estava sofrendo, eu fiquei doente mentalmente e aí começou a abalar fisicamente. Eu fui obrigada a fazer minha mudança de carreira. A minha mudança de carreira foi perfeita? Não, porque eu nem tinha conhecimento suficiente para fazer ela da forma mais tranquila e segura. Hoje em dia tenho conhecimento suficiente para fazer qualquer movimento de carreira, porque eu sei o passo a passo. Então, assim, quando você está numa carreira que você não gosta, você não vê, não tem alegria no dia a dia, não vê motivos, você tá aí se achando velha, eu sou velha demais para mudar de carreira. Não, eu estou precisando do dinheiro. Conversei com uma aluna minha essa semana e ela está fazendo um movimento de transição de carreira. E aí ela fica adiando. Ela ia sair do trabalho principal dela, no máximo nesse mês. Ela fala, sabe o que é? Vou sair em dezembro, aí vou ter férias. No início do ano eu vou programar outras férias, e lá para fevereiro e março eu vou sair. E aí ela vai postergando cada dia mais essa mudança de carreira. Só que ela não percebe que ela está ficando doente. Ela está postergando por causa do dinheiro. Só que daqui a pouco ela vai gastar todo esse dinheiro com a saúde dela. Faz sentido? E você, eu tenho certeza absoluta que você tem alguns medos. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu tenho medo porque minha família não vai me apoiar. Eu tenho medo de não dar conta, de dar errado, eu ter que voltar para isso que eu tenho hoje. A gente consegue trabalhar todos esses medos, mas uma coisa muito importante. A diferença é você ir com medo mesmo, porque dificilmente a gente não vai fazer uma coisa nova e não vai ter medo. Isso não existe, porque a gente naturalmente tem medo daquilo que é novo para a gente, de qualquer mudança. A diferença é você dar o primeiro passo para iniciar esse processo. E aí, a partir do momento que você começa a verificar o retorno, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. E detalhe, vai reverberar na vida de todo mundo ao seu redor também. Faz sentido? Que eu gostaria, te dei 2 tarefas aqui. Primeira tarefa, você fazer o diário das emoções. Me chama em inbox, me manda uma mensagem que eu encaminho para você. Listar todas as atividades, tudo que você faz durante o dia, qual a emoção que você sente naquele momento. Depois,
pedir feedback, fazer um mapeamento daquilo que você faz bem. Selecione 10 pessoas. Pergunte, questione para essas pessoas o que você faz bem, que poderia ser uma profissão, quem sabe no futuro. Verifique o que se repete, o que mais se repete, que essas pessoas falaram que você faz bem. Provavelmente a sua carreira está ligada a isso aí. Existe um passo a passo para você ter clareza de como você está profissionalmente, o que você gosta, o que você não gosta. Definir aquilo que você quer lá na frente, qual passo você vai seguir até conquistar essa nova carreira que faça sentido para a sua vida. Não deixe a tua profissão, a sua carreira impactar tão negativamente a sua vida. Precisa ser o contrário. Defina a vida que você quer e conecte a profissão, a carreira que cabe nessa vida que você definiu. Escreva para mim que eu faço questão de te mandar uma mensagem, viu? Um beijo. Tchau, era isso que eu tinha para aula de hoje.